Fala galera da terceira série, aqui o professor Thales, mais um vídeo de física para vocês, dessa vez física 2, módulo 8. A gente vai falar sobre a parte de calorimetria, especificamente esse módulo é um módulo de exercícios, então eu queria revisar com vocês alguns termos, alguns assuntos de calorimetria e posteriormente a gente vai começar a fazer alguns exercícios a respeito dessa matéria, tá legal? Então, falando sobre calorimetria, a primeira coisa que eu quero que você se recorde, a primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente o tempo todo é que nesse capítulo a gente vai falar sobre calor. E calor é uma forma de energia classificada como do tipo térmica e que se encontra em trânsito, ou seja, que é necessariamente passada de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Lembrando, equilíbrio térmico não é nada mais, nada menos do que quando dois corpos trocam calor até atingir a mesma temperatura, tá bom? Não é ter a mesma temperatura, é trocar calor até atingir a mesma temperatura. Tudo bem? Então, seguindo, primeira coisa, diagrama de mudança de fase. Gosto de começar revisando por esse ponto, porque só aqui a gente já vai falar de umas 5 coisas diferentes, ok? Com um pequeno exemplo. Determine a quantidade de calor, que também poderia ser pedida como quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 10 graus Celsius uma massa de gelo de 200 gramas, que se encontram inicialmente a menos 5 graus Celsius. Então, eu quero elevar a temperatura desse troço de menos 5 até 10, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não dá para levar uma substância que se encontra no objeto, no estado sólido, como aqui o enunciado fala para a gente, né? Eu tenho uma massa de gelo, né? Eu não posso transformar isso que está no objeto, que é um objeto sólido, diretamente em um objeto no estado líquido, a uma temperatura de menos 10. Primeiro tem que passar pelo ponto de fusão. Então tem que entender que esse problema ele vai ser feito de 3 etapas. Primeira etapa, eu vou aquecer o gelo. A segunda etapa, eu vou derreter o gelo, eu vou aquecê-lo até o seu ponto de fusão. E depois que eu tiver derretido esse gelo, ele vai se transformar em água, então eu vou aquecer a água até a temperatura de 10 graus Celsius, que é o que o enunciado pede aqui pra gente, até 10 graus Celsius, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Por etapas. A primeira etapa, aquecimento. Para aquecimento, eu vou usar uma primeira quantidade de calor, a gente chama essa quantidade de quantidade de calor sensível, uma quantidade de calor de aquecimento, tá? MC delta T, beleza? Se você quiser usar MC delta teta, MC delta qualquer coisa, se você entender e indicar que essa qualquer coisa indica variação de temperatura, não tem problema, tá? Então você vai usar aí que macete, ok? A massa de gelo, 200 gramas. O enunciado me disse aqui que o calor específico do gelo vale meio. Ele vai estar menos 5, eu vou aquecer ele até zero. Por que até zero? Porque é o ponto de fusão. Eu tenho que levar uma substância que está no estado sólido para eu derretê-la, primeiro até o ponto de fusão, depois a gente derrete. Então, substituindo os valores, 200 vezes meio vezes temperatura final, 0, menos 5, que é inicial, vai ficar tudo positivo, afinal a gente está aquecendo o corpo, está cedendo calor para ele. Fazendo essas contas aí, eu obtenho 500 calorias. Tudo bem? Então, uma vez que eu fiz aí essa primeira parte, o que eu entendo? Já levamos o gelo até o seu ponto de fusão. Se eu já levei meu gelo até o ponto de fusão, já é o suficiente para derreter. Para derreter, a gente usa a quantidade de calor latente, carinhosamente, que mole, né? Então, segunda fase aí, eu estou chamando aqui de Q2, substituo a massa, porque não mudou, continuam sendo 200 gramas, a latente de fusão, o problema me deu 80, multipliquei 16 mil calorias. Show? Então, até aqui a gente já tem 2 etapas, a terceira etapa é derreter o gelo em água, tem que aquecer a água de 0 a 10. Então, outra quantidade de calor sensível, massa 200, calor específico da água, o enunciado te presenteou com ele dizendo que vale 1, mas você tem que lembrar, não é sempre que o enunciado vai te dar isso, não é sempre que isso vai aparecer no problema, existem condições e existem ocasiões em que o problema não vai te dar, você tem que lembrar que o calor específico da água vale 1, ok? O calor específico da água vale 1, ponto, tá? Bom, fiz isso daí, multipliquei
2.000 calorias. Tá legal? Então, separando em um quadro à parte, eu vou usar primeiro 500 calorias, depois 16.000 e depois ainda 2.000. Por último, eu posso dizer que eu vou utilizar um total de 18.500 calorias, tá bom? Um total de 18.500 calorias, tá? Como que a gente pode expressar isso daí para uma pessoa que estiver fazendo uma leitura, por exemplo? Bom, eu posso utilizar um diagrama de mudança de fase para fazer isso. O que é o diagrama de mudança de fase? Nada mais é do que um gráfico, tá? É um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor necessária, tá bom? Primeiro vou marcar aqui os valores de temperatura que a gente usou. Nossa amostra se encontrava inicialmente a -5, então essa temperatura é importante aparecer no gráfico. Ela passa pelo ponto de fusão, que é o 0, e a gente termina a nossa análise no 10 graus Celsius, que foi a temperatura final. Se o enunciado quisesse que eu chegasse a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, ou qualquer coisa depois disso, eu ia continuar tascando esses pontos de temperatura aí no eixo vertical do meu gráfico, tá? Dos valores horizontais, o que a gente vai utilizar? O primeiro deles é a primeira quantidade de calor. Para levar o gelo de -5 a 0, eu usei 500 calorias. Então tá aí o 500, beleza? Depois disso, a gente usou mais 16.000. Só que eu não usei 16.000 com relação ao 0. Eu usei 16.000 depois de ter chegado a 0. Então eu vou marcar o ponto 16.500. Tá? 16.500 calorias, que é a soma da primeira com a segunda quantidade. Depois, para sair do 16.500 e chegar nos finalmente, eu usei mais 2.000. Ou seja, eu cheguei no final, no último ponto do nosso gráfico, que é 18.500 calorias. Bom, feito isso, eu começo a traçar o nosso gráfico, beleza? A gente representa a quantidade de calor sensível, nosso Q1, para sair do -5 e chegar ao 500, teve mudanças de temperatura e acréscimo da energia. Então, eu uso uma reta inclinada para dizer que, conforme a temperatura foi aumentando, a quantidade de calor também foi. Depois de... Eu uso 16.000 calorias, ou seja, do 500 ao 16.500, eu vou utilizar aqui uma reta horizontal para dizer que aqui houve sim aumento na energia, aumento na quantidade de calor, mas não houve variação na temperatura, porque ou eu mudo a temperatura ou mudo o estado físico, nunca as duas coisas, tá bom? Por último, eu relaciono 10 com 18.500, né? Eu entendo que aí vai haver tanto mudança de temperatura quanto de energia. Então, toda vez que você vê um gráfico desse tipo, tá? Reta inclinada, quantidade de calor sensível. Reta horizontal, quantidade de calor latente. Pode repetir, professor? Posso. Reta inclinada, quantidade de calor sensível. Reta horizontal, quantidade de calor latente. Mudança de temperatura, mudança de estado físico. Beleza? É isso que eu preciso que você lembre quando a gente fala a respeito desse assunto. Ok? Quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente. Ok? É isso daí a primeira parte da revisão que eu queria fazer com você. A segunda, tá? A propósito, o nome desse diagrama é diagrama de mudança de fase, tá bom? Diagrama de mudança de fase. Ele meramente vai representar todos os cálculos que a gente fez aqui anteriormente, tá? Segunda etapa da revisão é o conceito básico do que nós chamamos de trocas de calor. Quais são as ideias das trocas de calor? Imagina que você tem bom gosto e começa o dia com uma maravilhosa xícara de café, né? Assim como a dona Florinda gosta de receber o professor Girafales. Show? Então, você começa aí teu dia de maneira bonita, de maneira agradável, com uma boa xícara de café. Se você não tem tão bom gosto assim, espero que um dia você descubra a maravilha que é isso. Show? Então, bola para frente. Suponha que você tem 50 ml de café a uma temperatura inicial de 60 graus Celsius. Para algumas pessoas, isso é um pouco desagradável. Algumas pessoas consideram essa temperatura muito alta para o café e não conseguem beber diretamente. Então, o que elas podem fazer? Elas acrescentam uma quantidade de leite que estava na geladeira. Então, vai lá, tira o leite da geladeira, tá aí o leite, pega 10 ml de leite a uma temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, né? A geladeira não está muito boa para deixar o leite nessa temperatura, mas vale por exemplo. Se você mistura café a 60 com leite a 20, o que você vai ter no final? Bom, é bem óbvio dizer que você vai ter café com leite em uma quantidade de 60 ml, né? Porque você está pegando 50 mais 10. E a temperatura? Bom,
Como eu não tenho quantidades iguais, não dá para afirmar o certo. A única coisa que eu posso garantir é que eu vou ficar com alguma coisa entre 60 e 20 graus Celsius. Beleza? Então, o que eu posso garantir é que nós vamos ter alguma coisa aí entre 60 e 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial do café e a temperatura inicial do leite. Como eu tenho mais café do que leite, eu diria que a gente vai ter alguma coisa mais para perto da temperatura do café do que para a temperatura do leite, beleza? Mas a ideia, o básico, o que eu quero que você lembre desse slide daqui, o que eu quero que você saiba do que está escrito aqui, é que quando nós falamos a respeito desse assunto daqui, gente, nós estamos falando sobre uma coisa chamada fluxo de calor. Quem tem maior temperatura é o café. Então a energia, o calor, ele vai do café para o leite. O café perde calor e o leite ganha. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, a ideia do caminho feito pela energia é que o tanto de energia que o café perde, o leite absorve. Então, se eu disser que o café ele perdeu 100 calorias, eu vou dizer que o leite ganhou 100 calorias. Isso é outra maneira de apresentar o princípio de conservação de energia, só que nesse caso aplicado à energia térmica. Qual vai ser o significado disso? Dizer que toda a quantidade de calor que foi cedida por uma das amostras foi absorvida pela outra. Ou seja, o somatório das quantidades de calor cedido com das quantidades de calor recebido é igual a zero. Ok? Então, basicamente, esse módulo a gente vai usar essas duas coisas, o princípio fundamental das trocas de calor, que é essa fórmula marcada aí para você em roxo no pergaminho laranja, nem um pouco chamativa, tá? E quantidade de calor sensível e latente associada a gráficos, como a gente viu no slide anterior, tá bom? A gente chama isso de diagrama de mudança de fase, aquilo de diagrama de mudança de fase. Isso daí é o princípio das trocas de calor, ok? Princípio fundamental das trocas de calor, beleza? Então, sem mais delongas, pega aí seu livro, esse é um módulo de exercícios, então vamos resolver exercício, tá? Questão número 1. Utilizando-se de uma fonte de fornecimento contínuo de calor, aqueceu-se a pressão constante de uma atmosfera 100 gramas de gelo, que são transformados em vapor superaquecido. A figura seguinte ilustra a variação de temperatura do sistema com o tempo. Vamos lá, primeiro ponto, eu começo com gelo. Então, se eu vier aqui no gráfico e falar sobre esse cara daqui, ó, começa aqui o gráfico, tá? Nesse ponto especificamente, nesse valor aqui de menos 40, ok? O que eu tenho aqui? Gelo, tá? Água no estado sólido, a menos 40 graus. Bom, ele vai sofrer um aquecimento até chegar em 0, 0 é o ponto de fusão, então aqui derrete. Começo só com gelo, no meio eu tenho gelo e água, no final eu tenho apenas água. Depois aquece, se a água, eu sei que há uma temperatura de uma atmosfera. Essa temperatura não está no gráfico, mas isso daqui vale 100 graus Celsius. Só água, água, vapor, só vapor, continua aquecendo, ok? Então a gente pode dizer que a primeira etapa do gráfico tem calor sensível, a segunda, calor latente, terceira, sensível, a quarta, latente e a quinta, sensível. Show de bola? É sempre alternando de uma para outra, tá bem? Então, o enunciado me diz na letra A em que intervalo de tempo ocorre a fusão. O tempo ele ocorre no eixo horizontal. Aqui eu estou marcando o tempo no eixo horizontal, tá bem? Então, enquanto eu marco o tempo no eixo horizontal, perceba-se, está no estado sólido, fusão é a primeira mudança de estado físico que ele vai ter, é passar do sólido para o líquido. Beleza, chega o gráfico aqui para o lado, tá bom? Passei as marcações, que a coisa você volta um pouquinho aí no vídeo, caso você queira anotar o que é calor sensível e o que é latente, mas eu imagino que você, todo cheio da capacidade da inteligência, já sabe fazer isso aí de cara. Então, primeira coisa, para resolver a letra A, é a fusão ocorre no intervalo de tempo de T1 a T2, beleza? É a primeira linha horizontal, ok? Letra B, em que intervalo de tempo ocorre a vaporização? É a segunda linha horizontal, vai ser no intervalo de T3 a T4, beleza? Show? Então, tá aí, letras A e B feitas, expressas para você no quadro. Para fazer a letra C, eu vou ter que tirar aqui o enunciado para abrir espaço para a gente fazer uma conta, tá? Então,
Essa ali é a primeira parte do enunciado, sobra só a letra C em cima. Considerando que o calor específico do gelo é igual a 0,55, professor, o senhor fez um exemplo agora há pouco e o senhor usou 0,5. Por que agora é 0,55? Então, cara, é uma possibilidade, tá bom? Existem questões que te permitem usar 0,5 e outras que te permitem usar 0,55, tá bom? Não, via de regra, a minha recomendação para você é use o que a questão mandar. Se a questão não disser nada, você usa 0,5, tá bom? É igual a gravidade. A gente sempre usa valendo 10. A questão diga alguma coisa ou não. Se ela mandar usar 9,8, o que a gente faz? Usa 9,8, né? Então, dando prosseguimento. E o calor latente de fusão igual a 80, qual a quantidade de calor absorvida pelo sistema do instante inicial ao instante T2? Instante inicial eu tenho calor sensível, de T1 a T2 eu tenho calor latente. Então aqui eu posso fazer isso separado, tá? Aqui no quadro eu fiz junto, beleza? Se você quiser separar isso em duas contas e somar os resultados, dá certo também. Bom, o que a gente vai ter aqui no nosso terceiro quadro para a letra C? Quantidade de calor sensível somada com uma quantidade de calor latente. Substituindo os valores, o enunciado falou para a gente no início que eu tenho 100 gramas, as 100 gramas não mudam, calor específico do gelo 0,55, temperatura vai de menos 40 a 0, então 0 menos 40, mais massa de novo 100, vezes 80, que é a latente de fusão. Desenvolvendo os primeiros cálculos, eu tenho 2.200 mais 8.000. Isso vai ficar com 10.200 calorias. Isso é a quantidade de calor para levar a nossa amostra desse ponto, gelo, até esse ponto, água líquida a 0 grau. Beleza? Uma amostra de 100 gramas de água, de acordo com essa questão, precisaria de 10.200 calorias. Ok? Seguindo, questão de número... Opa, está aí marcada a resposta. Questão número 2. Numa garrafa térmica ideal que contém 500 centímetros cúbicos de café a 90 graus Celsius, acrescentamos 200 centímetros cúbicos de café a 20 graus Celsius. Admitindo que só haja trocas de calor entre as massas de café, a temperatura final dessa mistura será, eu quero saber o que nós chamamos de temperatura de equilíbrio, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Sempre que a gente tiver uma questão de mistura, use o princípio básico o princípio fundamental das trocas de calor. Quantidade de absorvido mais cedido igual a 0, tá bom? Como que eu fiz isso daqui? A gente só tem aquecimento, ninguém vai mudar de estado físico. Então é calor sensível para os dois. MC delta T ou MC delta θ, se você preferir, para os dois, beleza? Tanto para o café que vai ceder calor, quanto para o que vai receber calor, tá bom? Então, uma vez que a gente fizer isso, eu substituí dessa maneira, tá? Primeira massa, 200. Professor, mas não é massa, é volume. Tudo bem. O volume do café, ele é principalmente feito com água. Então, a gente pode utilizar até aí o calor específico dele como se fosse igual. Se você não soubesse disso, você chamaria de C, tá? Você poderia chamar o calor específico dele de C. Só que o C do primeiro e do segundo é igual, então a gente poderia simplificar uma coisa pela outra, não seria problema nenhum, tá bom? Então, 200 seria o volume equivalente à massa, vezes o calor específico, vezes a temperatura final que eu não conheço, menos 20. Esse daí vai ser o cara que vai absorver calor. E o cara que vai ceder são 500, que vai multiplicar o calor específico, vezes a temperatura, menos temperatura final, menos a inicial. Existem professores, existem alunos, existem sites, blogs, livros que colocam a quantidade de calor absorvido de um lado e a cedida do outro lado da equação. Ia dar errado? Não. Você ia ter o mesmo resultado, você ia chegar ao mesmo valor, isso não seria problema nenhum para você, tá? A maneira de resolver ia ser a mesma, isso não ia acarretar nenhum dano, tá ok? Então, começando aqui as multiplicações, 200t menos 4.000 mais 500t menos 45.000. Junta quem é t com quem é t e quem não é t com quem não é t e joga para o outro lado da equação. Fica 700t igual a 49.000. Passo 700 dividindo, eu vou ficar com t igual a 70 graus Celsius. Então, letra C aí de cachorrada. Show de bola? Se você tivesse começado com esse cara do outro lado da equação, o máximo que ia acontecer é que você teria que passar o 500 aqui para esse outro lado
e o 4.000 para o lado oposto da equação, isso não seria problema para a gente. Show? Então, o resultado seria esse daí mesmo, 70 graus Celsius. Beleza? Questão de número 3. Um cozinheiro coloca 1 litro de água gelada a temperatura de 0 graus Celsius em uma panela que contém água a temperatura de 80 graus Celsius. Então, olha só, eu tenho água e água, né? Misturando duas amostras diferentes de água. A temperatura final da mistura é 60 graus Celsius. A quantidade de água quente que havia na panela, não levando em conta as trocas de calor da panela com a água, era em litros. Então eu tenho, de novo, o princípio fundamental das trocas de calor, tá? Quantidade de calor absorvido mais cedido igual a zero. Aqui, no caso, a gente vai utilizar no lugar da massa o volume, tá? A primeira delas tem volume de 1 litro, a segunda tem volume desconhecido. Bom, então, como é que vai ficar esse cara daqui? Bom, a massa vai ficar 1. Professor, poderia colocar aí que tem 100 ml e tal, colocar valor de volume proporcional devido à densidade? Pode, mas se você trabalhar com isso daí direto, você vai encontrar no final o volume em litros, não tem problema. A ideia é que qualquer valor que você usar para um ponto da equação que valha para todos. Então, se você quiser trabalhar com a massa, no lugar da massa, o volume em litros, você vai encontrar o outro volume em litros. Se você quiser trabalhar com um calor específico em caloria por grama grau Celsius, você vai achar o outro em caloria por grama grau Celsius. Se quiser trabalhar com joule por quilograma Kelvin, idem para o outro lado, tá bom? Desde que você mantenha todos os pares aí nas mesmas unidades, isso não vai dar errado, não. Beleza? Então, o que a gente vai trabalhar aí agora? Bom, substituir as variáveis, beleza? Uma vai de 0 para 60, a outra vai de 80 para 60, beleza? Fazendo as multiplicações, 60 menos 20m igual a 0, joga um para um lado, o outro para o outro lado. Vou ficar com a massa igual a 60 dividido por 20, eu tenho 3 litros aí. Então, letra B, nossa resposta correta é 3 litros de água. Questão 4. Em um calorímetro, com 200 gramas de água a 20 graus Celsius, adicionam-se 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Os calores específicos da água e do gelo são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,5. Ó, tá vendo? Nesse daí ele falou que a gente pode usar 0,5. 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo 80. Após as trocas de calor, haverá no calorímetro uma mistura de água e gelo, uma mistura de água e gelo, apenas água, apenas gelo, uma mistura de água e gelo. Bom, essa questão, gente, eu dou uma recomendação para vocês, tá? O que eu te sugiro utilizar para tentar responder essa questão aí? O que você pode fazer? Começa pensando. Se eu tenho a água a uma temperatura maior, a água vai ceder calor e o gelo vai receber. Então, primeiro, o gelo ou aumenta a temperatura ou derrete. Então vamos pensar se eu consigo derreter o gelo. O gelo já está a 0 grau. Então, a 0 grau, o que acontece com o gelo? Antes de aumentar a temperatura, ele derrete. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual a energia necessária para derreter esses 50 gramas de gelo? Bom, eu uso a fórmula de calor latente, que é igual a ml. A massa vale 50, a latente vale 80. Então, precisaria de 4.000 calorias. Isso é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Qual é a segunda pergunta que eu tenho que fazer para entender se isso daí vai dar certo ou não? Será que a água tem, essa água, esses 200 gramas de água a 20 graus Celsius, ela tem energia suficiente para derreter o gelo? Como que a gente pode fazer isso? Vou diminuir a temperatura da água até 0 e vou descobrir quanto de energia ela libera para o nosso processo. Então, qual a energia máxima que ela pode ceder chegando a 0 grau? Que é igual a mc delta T, 200 vezes 1, que é o calor específico, a temperatura final é 0, a inicial era 20, tá? Então, menos a inicial, que era 20. Descubro que nesse resfriamento ela pode ceder 4.000 calorias. Então, eu tenho 4.000 calorias necessárias para derreter o gelo e 4.000 calorias disponíveis para fazer isso, beleza? Se eu chegar a esse ponto,
o que vai acontecer? A minha água vai ficar a 0 grau e o meu gelo que estava a 0 grau vai se transformar em água a 0 grau. Conclusão, termino com apenas água. Aí vem a dúvida. Professor, mas e se aqui eu tivesse mais do que 4.000? Então eu teria o suficiente para não somente derreter o gelo, como para aquecê-lo e transformá-lo em água à temperatura que estivesse disponível para a gente, aquela quantidade de calor, tá bom? Então aí dependeria da questão de quanto nós teríamos disponível, tá? Mas o básico é isso daí, beleza? Dando continuidade, questão número 5. No Nordeste do Brasil, as condições de insolação favorecem o uso do fogão solar, cujo funcionamento é baseado na concentração de energia por meio de espelhos, diga-se de passagem, espelhos côncavos, tá? A água absorve 2 vezes 10 a quarta calorias por minuto, ou seja, para cada 1 minuto eu tenho 2 vezes 10 a quarta calorias de água, calorias sendo absorvidas pela água desse forno solar, tá bom? Determine o tempo necessário para se aquecer 4 kg de água de 30 a 80 graus Celsius. Considere o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos tentar primeiro fazer a quantidade de calorias necessária para aquecer isso, tá bom? Então, primeiro quadro, qual a energia necessária para aquecer a água? Q igual a mc delta T. A massa de água são 4 kg, mas pensa aqui comigo, olha só. Eu sempre falo, quando a gente trabalha com Q igual a mc delta T, quem manda no negócio é o calor sensível, porque ele que tem a unidade de todo mundo. Então eu tenho aqui caloria por grama grau Celsius. Então a quantidade de calor é medida em caloria, a massa é medida em grama e a variação de temperatura em grau Celsius. Aí você vai comparar isso daqui com a massa, que vale 4 quilos. E aqui o cara é medido em grama. Vai funcionar? Vai dar certo? Não. Então eu passo esses 4 quilos para grama. 1 quilo são 1.000 gramas, então 4 quilos, 4.000 gramas. Vezes o calor específico 1, temperatura final 80, menos a inicial 30. Beleza? Feito isso, a gente desenvolve as multiplicações, tá? Vai ficar 200.000 calorias. Ou, que também podem ser escritas como 2 vezes 10 a quinta. Beleza? O que o enunciado me pede, tempo relacionado à quantidade de calor, a gente pode desenvolver por uma fórmula chamada fórmula de potência térmica. Potência é energia sobre tempo. Beleza? Potência é energia sobre tempo. Beleza? Só lembrar disso. Qual é a potência disponível? 2.000 calorias por minuto. Ok? Então a potência é de 2 vezes 10 a quarta. A quantidade de calor que eu vou precisar é 2 vezes 10 a quinta. Então, isolei o ΔT, substituo 2 vezes 10 a quinta dividido por 2 vezes 10 a quarta. Beleza. Vai dar 1 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 10 minutos. Outra maneira de fazer essa questão é por regra de 3. Né? Se eu preciso de 2 vezes 10 a quinta e o que o enunciado me propõe é de 2 vezes 10 a quarta, eu posso dizer que para 1 minuto eu levo 2 vezes 10 a quarta. Para x minutos, 2 vezes 10 a quinta. Multiplica cruzado, você vai encontrar 10 minutos no final da mesma forma. Tá bom? Então, duas possibilidades de você fazer essa questão. Uma delas é com a fórmula de potência térmica, a outra com aquela sua famigerada, carinhosa regra de 3. Beleza? Questão número 6. Em um calorímetro ideal a 98 gramas de água, a temperatura de 0 grau. 2 cubinhos metálicos são introduzidos no calorímetro. Um deles tem massa 8 gramas, calor específico 0,25, está a uma temperatura de 400. O outro tem 10 gramas de massa, calor específico de 0,20, está a temperatura de 100 graus Celsius. Posteriormente, verifica-se que o último cubinho é retirado do calorímetro e que nesse instante a sua temperatura é de 50 graus Celsius. Calcule a temperatura final de equilíbrio da água e do cubinho que permanecem no calorímetro. Vamos lá. Eu tenho 3 amostras. Então, o primeiro quadro para dados, tá? Eu tenho uma amostra de água de 98 gramas a 0 graus Celsius. Depois eu tenho o primeiro cubinho de massa, 8 gramas, calor específico 0,25.
a uma temperatura de 400. Depois outro, que tem massa 10 e calor específico 0,2, que vai ser retirado, né? Ele começa com 100 graus Celsius e termina do lado de fora com 50. Então, eu tenho 3 amostras. Então, o meu processo vai ser de quantidade de calor absorvido mais cedido igual a 0, só que para 3 amostras. Ninguém mudou de estado físico, todo mundo mudou de temperatura. Então, é calor sensível para todo mundo, tá? É calor sensível para todo mundo, tá? Da água, mais da amostra 1, mais o da amostra 2. Substituindo da água, 98 gramas, vezes calor específico que vale 1, temperatura final dela que eu não sei, menos 0, que era a inicial, mais o segundo cubinho tem 8 gramas vezes 0,25 vezes a temperatura final, menos 400, que era a inicial, mais o último objeto, que tinha 10 gramas, calor específico 0,20, e quando ele sai, a temperatura final dele é 50, mas ele trocou calor no calorímetro, tá? Então, eu coloco ele aí dentro também. 50, que é a final, menos 100, que era a inicial, tá? Ele fez parte do nosso problema, então ele tem que fazer parte dessa fórmula também. Começando a aplicar as fórmulas, eu vou ficar com 98T. Aqui, 8 vezes 0,25 vai dar 2, então 2T menos 800. Aqui vai ficar 2 vezes 400. Depois, eu tenho essa última multiplicação aqui, vai ficar 50 menos 100 vai dar menos 50, vezes 2, que vai ser o resultado desse cara daqui. Isso daí vai dar menos 100. Beleza? A gente junta aqui quem é número com quem é número, quem é T com quem é T, vai ficar 100T igual a 900, logo a temperatura de equilíbrio no interior do calorímetro vai ser 9 graus Celsius. Beleza? 9 graus Celsius é a nossa resposta para essa questão. Tá aí marcado para você. Show? Questão de número 7. O gráfico abaixo representa uma temperatura T de um bloco de ferro de massa 1,5 kg e calor específico 0,11 calorias por grama grau Celsius em função do tempo. Bom, a fonte de calor trabalha com uma potência constante e todo o calor por ela liberado é absorvido pelo bloco. Nesse caso, a potência da fonte vale... outra questão de potência térmica, né? Então, chega aqui o gráfico para o lado. Potência térmica, a gente falou, é energia sobre tempo. Beleza? Nesse caso, a energia é a quantidade de calor sensível, porque eu tenho variação de temperatura. Bom, a massa, 1,5 kg, só que calor específico está em caloria, é caloria por grama grau Celsius. Então, não vou usar 1,5 kg, vou usar 1.500 gramas. Vezes 0,11, dá uma olhada para o gráfico. A temperatura foi de 15 para 60. Então, vai ficar a variação 60 menos 15 sobre 25, porque isso tudo demorou 25 minutos. Bom, efetuando as multiplicações ali, os cálculos necessários, 165 vezes 45 sobre 25. A gente multiplica e divide. Eu vou ficar com 297. Por que calorias por minuto, professor? Porque aqui em cima a gente fez o cálculo de calor sensível, que me deu uma resposta em caloria. E aqui embaixo a gente usou 25 minutos. Daí calorias por minuto. Você vai para as alternativas, você só tem isso na letra A. 297 calorias por minuto. Nossa resposta aí é a letra A. Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham chegado aí a um bom resultado, tá? Que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Tentem refazer os exercícios, estudem e se mantenham em segurança. Até a próxima.